Vamos agora até o Paraguai. O presidente Lula chega hoje à Assunção para participar da cúpula do Mercosul. Essa reunião, essa cúpula, deve inaugurar as negociações entre o bloco e o Japão para um acordo de cooperação. Temos a nossa enviada especial, Luciana Tadeu. Vai acompanhar bem de perto, então, essas conversas e já traz para a gente o pano de fundo dessas discussões, o que a gente já consegue antecipar e um pouco da agenda do presidente Lula por aí. Oi, Lu, bom dia, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Carol, esse é um momento de uma grande diversidade de negociações que estão sendo realizadas pelo Mercosul com outros países. Então, há, por exemplo, negociações com o Canadá, com a Índia, com os Emirados Árabes e hoje deve então ser anunciado esse lançamento oficial das negociações com o Japão para um acordo de cooperação econômica. E a ideia dessas negociações, segundo fontes nos dizem por aqui, é que não seja somente um acordo comercial pensando na importação e exportação de produtos, mas também pensando em cooperação entre o Japão e os países do Mercosul. Além do presidente Lula, que chega por aqui cerca das 10 da manhã aqui em Luque, que fica na Grande Assunção, para realização dessa cúpula do Mercosul, também vão estar presentes, claro, o anfitrião, que é o presidente do Paraguai, Santiago Peña, o presidente da Argentina, Javier Milei, o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, também o presidente da Bolívia, país que foi incorporado recentemente ao Mercosul, Rodrigo Paes, além dos presidentes dos estados associados do bloco. Então a gente está falando do Chile, José Antônio Castro, que vai participar da sua primeira cúpula do Mercosul, e também do presidente do Equador, Daniel Noboa. E pelos nomes que eu mencionei aqui, dá para perceber que a maioria dos presidentes que vão participar dessa cúpula hoje são presidentes de direita, alguns eleitos recentemente. Então é uma nova orientação da região, né, com muitos governantes de direita, e a gente está num momento em que os mecanismos para diálogo regional estão com cada vez menos capacidade de articulação e também de chegar a consensos. Então vai acabar sendo também uma instância de oportunidade de diálogo do presidente Lula com os seus pares aqui da região. É claro que essa cúpula acontece apenas alguns dias após os terremotos que devastaram setores da Venezuela. Então há a questão da solidariedade, da ajuda humanitária. Deve haver um pronunciamento sobre a Venezuela aqui entre os presidentes presentes, além de discussão sobre como a região, né, pode encontrar mecanismos conjuntos para dar resposta a esse tipo de eventos. Mas, claro, o foco acaba sendo dessas reuniões a parte comercial, o acordo com a União Europeia, que foi fechado há pouco tempo, depois de décadas, né, de negociações, e existe uma divergência de visões entre os países do bloco sobre como vai ser a divisão das cotas de exportação para a União Europeia entre os membros do Mercosul. Então, nos últimos meses, o que a gente viu foi Argentina, Uruguai afirmando que conseguiram grande parte da cota de exportação sem as tarifas, né, que estão previstas nesse acordo, que conseguiram essas cotas de exportação isentas de tarifas, a maior parte da cota. Então, por enquanto, parece que está num esquema de quem consegue exportar antes consegue a grande porcentagem dessa cota, que é anual. Mas isso não é algo que está deixando todos os países membros satisfeitos. Então, também há uma grande discussão entre os integrantes do Mercosul para o estabelecimento como vão ser divididas essas cotas de exportação para a União Europeia. Isso é uma decisão que os países do bloco vão ter que apresentar para a União Europeia até setembro, para definir como vai ser
essa divisão de cotas. Então essa é uma das questões e, claro, há algumas questões que incomodam o Brasil. Então a gente viu no discurso do ministro Mauro Vieira ontem, que participou aqui da reunião de chanceleres que antecede a cúpula do Mercosul, uma queixa por negociações que estão sendo travadas por parceiros do Mercosul sem o conhecimento de todos os integrantes do bloco. Ele não mencionou nenhum país específico, mas deu a sensação de que era um recado para a Argentina, de Javier Milei, que assinou um acordo econômico com os Estados Unidos. As cláusulas desse acordo ainda não estão muito claras, mas que poderia haver algum tipo de incompatibilidade com o Mercosul, em que as regras determinam que todos os acordos comerciais com terceiros países de fora do bloco precisam ser negociados com todos os integrantes desse bloco regional, Carol. Olha, quantos pontos que devem ser tratados nessa cúpula do Mercosul. Luciana Tadeu, nossa enviada especial, claro que vai acompanhar bem de perto essas conversas, vai trazendo informação aqui pra gente na CNN. Obrigada, Lu. Um ótimo trabalho para você aí no Paraguai.